A paz do Senhor, amados irmãos e amigos, no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e neste domingo eu quero orar em prol de todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil, e pedir a Deus primeiramente perdão e misericórdia, para que eu possa entrar na presença de um Deus que é santo, santo, santo é o Deus de Israel. Orar em nome do Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que morreu em nosso lugar por nós, pecadores, falhos e errantes. Jesus derramou o seu sangue inocente para perdoar os nossos pecados. Amados, a necessidade de orar, vigiar e crer no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz claramente que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. Ninguém vem a Deus, vai a Deus, a não ser pelo caminho chamado Jesus Cristo de Nazaré. O que isto quer dizer? Isto quer dizer que todo o ensinamento, todo o caminho que não for Jesus Cristo não levará as pessoas até o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Aqui está dizendo claramente que Jesus é o único caminho, verdade e vida. E Jesus Cristo, ele tem ensinamentos para a sua igreja. Nós vemos em João, capítulo 8, versículo 31 e 32, aonde Jesus estava para um grupo de pessoas e Jesus ele fez uma pergunta para estas pessoas. De fato, vocês querem ser meus discípulos, meus seguidores? Ele fez uma pergunta para estas pessoas. E o que ele respondeu que elas teriam que fazer? Jesus disse: se vós permanecerdes nas minhas palavras, nos meus ensinamentos, verdadeiramente sereis meus discípulos. Permanecer nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Aqui há algo muito forte, porque hoje nós vemos em muitas denominações religiosas pessoas permanecendo nos ensinamentos dos seus líderes, da sua religião, da sua denominação religiosa. É isto que nós vemos hoje, cada pessoa obedecendo os ensinamentos da sua denominação religiosa, não é assim? Aqueles que obedecem os ensinamentos da idolatria, do adorar, venerar imagens, ídolos, esculturas, acender velas para estas imagens. Outras têm o ensinamento do ocultismo, aonde eles veneram e acreditam nas entidades. Outros têm ensinamentos dos amuletos, dos objetos protetores, aonde vão trazer algum tipo de milagre, de bênção, através dos objetos, chamados de amuletos ungidos. Cada religião, ele traz o seu ensinamento para a sua igreja, para as pessoas que seguem esta religião. E assim nós vamos ver ensinamentos como o círculo, as correntes, as sessões, os descarregos, as fogueiras, o corpo fechado,
vários tipos de ensinamentos. Mas se nós voltarmos para João 8,31, amados, se de fato vocês permanecerem nos meus ensinamentos, verdadeiramente sereis meus discípulos. E no versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta verdade que liberta é a verdade dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vemos políticos e várias denominações religiosas que citam o versículo de João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas a verdade que liberta o homem é a verdade dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Ensinamentos religiosos, muitas vezes, em vez de libertar, aprisionam cada vez mais as pessoas na mentira, no engano e no afastamento dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Amados, muitas pessoas poderão dizer: ah, pastor, nada a ver, o senhor é muito fanático. Amados, o crer em Jesus como único Senhor e Mestre não é ser fanático. O crer que Jesus deu a sua vida por nós não é ser um fanático. O crer que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens não é um fanático. O crer que não existe outro nome nem no céu, nem na terra, ou nem em qualquer outro lugar a qual o ser humano possa ser salvo, como está escrito em Atos 4,12, crer nisto não é ser um fanático. Fanático é crer no poder de práticas idólatras, ocultistas e supersticiosas. Isto sim é ser um fanático religioso, porque você é fanático pelas práticas religiosas na sua denominação religiosa. Se fala em Jesus, se fala em ensinamentos de Jesus, se fala nas práticas de Jesus, aí a pessoa não aceita. Quando fala que Jesus é o único caminho, verdade e vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, aí as pessoas acabam, muitas, não acreditando. Amados, o inimigo ele entra pelas brechas, nas pequenas coisas. Ele vai entrando e vai minando e vai acrescentando. Quando viu, ele vai desvirtuando a doutrina do Senhor Jesus Cristo, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Porque hoje tem igreja que acha que para ter doutrina é preciso obedecer às observâncias da antiga aliança, do Antigo Testamento. Amados, Jesus é o Novo Testamento. Jesus é a nova aliança. Como diz no livro de Hebreus, melhor que a antiga. E se assim não fosse, não seria preciso fazer uma nova aliança. A igreja do Senhor Jesus Cristo está sobre a graça, sobre a nova aliança feita na cruz do Calvário,
Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o Senhor da igreja, o mestre, o bom pastor, o cabeça da igreja, o todo-poderoso, como diz em Mateus 28:18. O que Jesus ordenou para os seus discípulos? Será que ele disse, vão por todas as partes da terra e ensine as leis de Moisés a todas as criaturas? Foi isso que ele falou? Ou ele disse, ensine os meus ensinamentos, e aqueles que crerem nestes ensinamentos, batiza eles em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus? Não foi isso que ele falou? Hoje nós vemos muitas denominações religiosas que se dizem cristãs e evangélicas sobre o jugo da antiga aliança. Se você não pagar isso, você é um ladrão, um bandido, vai para o inferno. Se você usar tais roupas, você é um mundano e você vai para o inferno. Se você não guardar tal dia da semana, você vai para o inferno. Não é assim que ensinam algumas denominações religiosas? Algumas tratam Jesus como um Deus insuficiente, um Deus menor. A Bíblia diz que Jesus é um Deus forte, todo-poderoso. Todo-poderoso quer dizer que tem todo o poder. Não é um pequeno, não é uma porção de poder. Ou ele tem todo o poder como está escrito, sim ou não? Quando você diz que Jesus não tem todo o poder, você está chamando a Bíblia de mentirosa, chamando o próprio Senhor Jesus Cristo de mentiroso. Já tenho pregado em várias pregações, vários anos falando sobre isto. Jesus é um Deus forte, todo-poderoso, como diz no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18. É preciso entender esta verdade. Nós temos que entender que 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 fala sobre o Deus deste século, que cegou a mente dos incrédulos nas trevas, para que eles não consigam ver o brilho, a glória do Senhor Jesus Cristo. E Deus deste século com letra minúscula, Deus menor. Mas infelizmente muitas pessoas preferem acreditar nos ensinamentos da sua denominação religiosa do que na Bíblia, no que na palavra de Deus, na palavra do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia condena a idolatria, e a maioria das denominações tem algum tipo de idolatria, a idolatria de ídolos, imagens, esculturas, objetos, amuletos, entidades. E assim nós vemos, amados, aonde muitos fazem uma misturança. Muitos que eram antes do ocultismo dizem serem convertidos, aí vêm para o cristianismo, trazem uma bagagem de práticas ocultistas para dentro da denominação. Não é assim? Práticas como círculo, corrente, sessões, descarregos, nome de entidades, de demônios.
se você não souber o nome desta entidade, você não tem então a revelação de Deus, o poder de Deus. Eu já ouvi isso, amados. Quando Jesus estava passando pelo cemitério e viu ali uma pessoa possessa, aonde se cortava, se machucava, terrível, o gadareno. E Jesus perguntou qual o seu nome. Ele disse multidão ou legião, porque eram muitos. E Jesus pegou e expulsou. Ele não falou o nome, meu nome é o fulano, ou ciclano, ou beltrano. Não, amados. O nome dos demônios são as entidades do ocultismo, da feitiçaria, da bruxaria. Vem dali o nome. São o nome daquelas entidades praticadas dentro de um centro de ocultismo, onde pessoas que estavam acostumadas a lidar com aquelas entidades sabem o nome delas. Eu não vi na Bíblia nenhum apóstolo citar o nome destas entidades. Será que elas não existiam na época de Jesus? São um tipo de entidades, de demônios modernos que nasceram há poucos anos. É interessante isso. E as pessoas são conduzidas a acreditarem naquilo que as pessoas querem, que as pessoas que têm um domínio, influenciadores, querem que elas acreditem. Tem pessoas que preferem acreditar naquilo que o seu líder religioso diz, ensina, do que a Bíblia diz, daquilo que Jesus diz na Bíblia. E assim nós vemos pessoas sendo conduzidas, como diz o próprio Senhor Jesus Cristo: eu vejo o meu povo como ovelha sem pastor. E hoje tem pessoas que são guiadas, infelizmente, por lobos. Ou um cego guiando outro cego. Aí as pessoas vão dizer: capaz, pastor, você está falando estas coisas porque você é um desigrejado, você é um rebelde, não aceita a liderança. Eu já falei em várias e várias pregações. Se nós olharmos para Jesus, Jesus foi chamado de Beelzebu, foi chamado de rebelde. Disseram para ele que ele não aceitava a liderança. Não, assim não aconteceu. Assim não aconteceu. Jesus não aceitava a liderança da época dos fariseus, dos saduceus. E hoje, quando você não aceita os mesmos fariseus e saduceus, você é chamado de rebelde, desviado, desigrejado, endemoniado. Não aceita a liderança, não aceita ser liderado. Hoje a pregação é esta, amados. Se você não aceita a idolatria, o ocultismo, o misticismo, a superstição, é porque você é um rebelde. Você não aceita ser liderado. Você é um desigrejado. O diabo, ele é astuto. E ele usa os seus para se defenderem. É igual aquela conversa: eu vou fazer isso porque o fulano também faz. Se ele pode, eu também posso. Defende o seu pecado acusando o outro de fazer a mesma coisa.
E assim nós vemos hoje muitos acusando para se defender. Quando a pessoa fala algo de Deus, fala da palavra de Deus, aí ele vai se defender. Ele está falando isto porque ele é um desigrejado, não tem aonde congregar, porque nenhum líder serve para ele. Muitas pessoas que vão ouvir este áudio, esta pregação, estão passando por esta situação. Rebelde, endemoniado, é aquele que não aceita os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Aquele que não aceita os ensinamentos de Jesus, este sim é um rebelde, um endemoniado, um desigrejado. Existem muitas pessoas congregando em denominações religiosas que são desviados, endemoniados, desigrejados dentro destas denominações religiosas, porque eles são desviados do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, e não aceitam a liderança do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo de Nazaré é o cabeça da igreja, isto quer dizer o líder da igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus venha perdoar os nossos pecados, que Deus venha transformar a nossa mente, que Deus venha transformar o nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, amados irmãos. Continue sim orando uns pelos outros, continue sim fazendo bem e não olhando para quem, continue sim orando pelos enfermos, pelos doentes, para que Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, venha quebrar e destruir todas as obras do diabo. Em nome de Jesus eu oro, Pai, cure os enfermos, sare os feridos, liberte os cativos, salve os perdidos. Eu oro pela igreja no Brasil e fora do Brasil e peço o milagre de Deus na nossa vida espiritual, emocional, sentimental e material. Eu peço o milagre de Deus, a bênção de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus. Pai, que estas verdades venham transformar vidas no Brasil e fora do Brasil. Que aquele que abrir este áudio venha ter um entendimento da tua palavra, da tua vontade, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu falei aquilo que o Senhor colocou na minha boca, no meu coração, que o Senhor, Pai, falou por mim. Glória a Deus, aleluia. Pai, toque em vidas, transforme vidas, liberte vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu peço o milagre de Deus. Que Deus abençoe a todos, amados irmãos. Não parem de orar pela paz em Israel, pela paz na Ucrânia, pela paz na terra. Não parem de buscar a Deus enquanto ainda se o acha. Não parem de orar sem cessar. Que Deus abençoe a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando um joinha e compartilhando esta palavra com amigos, familiares e grupos. Que Deus abençoe a todos que estão orando, clamando e buscando a presença de Deus todos os dias. Orai sem cessar, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, amém. Amados de Deus,